E aí, galera, beleza? Show. Tá começando Tá começando mais um vídeo do canal Que Monstrão. Pá! Hoje tem uma lei bis para ficar fortinho pra vocês. E o que vai ter nesse canal? Vai ser uma revisãozinha sobre gases ainda, sobre PVNRT, com umas questões aí que eu vi que caiu na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos, né? E tem mais umas duas questões que eu achei bem interessante, uma da FATEC de São Paulo, que eu queria trabalhar com vocês. E também para a gente trabalhar com transformação de unidade quando eu tenho pressão. A gente já trabalhou com transformação quando era milímetros de mercúrio, certo? E agora a gente vai trabalhar com essa transformação que vai ser quilopascal, que ela tem uma correlação aí com a pressão de 1 atm. Dá para fazer essa transformação. Eu tenho duas listas aqui de exercícios muito interessantes e tem uma transformação aqui, não é transformação. Tem um gráfico de pressão por volume que eu achei muito legal. Eu queria fazer também gráfico com vocês. Talvez não dê pra gente fazer hoje o gráfico. Ou não dê pra fazer um vídeo só sobre gráfico. Tá? Mas aí eu passo depois, faço um outro vídeo só com gráfico. Eu gosto de gráfico? Sim, gosto muito de gráfico. Por que eu gosto de gráfico? Eu falo. Então vamos fazer uma questão aqui de PVNRT e do PVT Pivotor, que é fácil de fazer. Vou postar essa lista aqui, tá bom? Aí vocês dão uma revisão, vocês podem abrir no canal e olhar ali, baixar a lista e fazer. Ah, eu fiz, professor, queria conversar com você sobre ela. Posso fazer? Pode mandar uma mensagem ali no YouTube que eu respondo pra vocês. Eu sou super legal. Vou responder todos os meus fãs. Jurou horrores, jurou muito. Beleza? Vamos lá? Tinha que ir lá mesa digital. Tá bom, não tenho mesa digital hoje, tá bom? Vai ser no papel mesmo, igual os maias faziam. Os astecas, os maias. Uma coisa de cada vez. Vamos lá, vamos anotar as informações. Tem-se 0,8 mol de um gás ideal, ocupando o volume de 8,2 litros. Sabendo que essa expressão exercida, que a pressão exercida é de 5 atm, calcule em que temperatura o gás se encontra. E ele te dá um R. Olha aqui. ATM, litro, mol, a menos 1, certo? E Kelvin a menos 1. Isso aqui são as unidades de medida para eu avaliar qual que vai ser a pressão que eu vou encontrar, ou qual vai ser aqui, no caso, é a temperatura. Gente, observa. ATM é o quê? Pressão. L, litro, certo? Volume. Mol é o número de mols que eu tenho ali. Esse K aqui é o quê? Kelvin. E Kelvin está relacionado ao quê? Temperatura. Então a temperatura que eu vou achar é de Kelvin. Então vamos lá. Primeira coisa que se faz quando você tem um exercício de matemática, ou de física, ou de química, é você fazer uma lista de dados que você tem. Vamos lá. Quais são os dados que o bebezinho tem? Vamos lá. O meu número de mols, ele já falou que é 0,8 mol. Certo? O volume que eu tenho aqui, o meu Vzinho, é 8,2 o quê? Litros. Sabendo que ele exerce uma pressão, já te dá a pressão de 5 atm. Ele quer achar a temperatura, então temperatura é o seu ponto de interrogação, certo? E ele te dá o R. Olha que o R está nas mesmas unidades de medida que os outros elementos aqui da minha conta. ATM, litro, certo? Por mol, a menos 1, Kelvin a menos 1. Olha só. Mol, mol. Litros, litros. ATM, ATM. Vai sobrar só quem? O K. Então a gente sabe que pressão vezes volume tem que ser igual ao número de mols vezes a constante vezes a temperatura, que é o meu famoso PVNRT. A pressão que eu tenho é de 5 atm, certo? Vezes o meu volume, que é de 8,2 litros, tem que ser igual a 0,8 vezes 0,082 vezes quem? Vezes o tesão. Ficou estranho isso, né? Vamos fazer aqui. 5 vezes 8,2. Tá vendo que eu tenho dois números aqui, junto com a temperatura? E eu quero só a temperatura. Então eu tenho que isolar esse T. Então 5 vezes 8 tem que ser igual a T. E o que acontece com esses dois números aqui? Eu jogo para baixo do 5 e do 8,2, multiplicando entre si e dividindo os números de cima. Então fica 0,8 vezes 0,082.
tá bom? Eu vou reescrever aqui de uma forma organizada. A temperatura vai ser igual. 5 vezes 8 vai dar 40. 5 vezes 2, 10, né? Então 5 vezes 0, 2 vai dar 1. Então aqui é 41 dividido por 0,8 vezes 0,082. Vai lá no cantinho e faz no cantinho do seu caderno. Eu geralmente faço conta assim. Eu pego o número quebrado e transformo em fração. Tem gente que tem mais dificuldade em fazer exercício assim, transformando em fração. Pode fazer à mão? Pode fazer assim. Ó. Você pode colocar 0,8 vezes 0,082. E aí você faz a conta, tá bom? É isso mesmo. Então a temperatura tem que estar 625 o quê? Graus Kelvin. Para que isso seja verdade. Vamos fazer então agora aquela questãozinha lá que eu falei que era legal, que vocês não acreditaram. A 6 também da outra. Ó. Considere que um recipiente com êmbolo móvel capaz de deslizar-se sem atrito contém 20 litros de O2. Sob a pressão de 160 o quê? Quilopascal. Tá vendo? Ó? Ele está falando bem aqui. Ó, sob a pressão de quilopascal. A 298. Qual que é o volume de gás que passará a ocupar-se se a pressão for reduzida para 80? Então a gente vai diminuir a pressão, né? O que a gente lembra? Só quando eu tenho essa questão aqui que eu passo volume inicial, volume final, temperatura final, volume final. Eita, ficou. Beleza? Eu tenho o famoso PVT, por quem? Por Povotó. Uhum. O que ele fala nisso aqui? Ele fala o seguinte: se a pressão for reduzida para 80, na mesma temperatura, se a temperatura inicial, o T, for igual à temperatura final, significa que teve alteração? Não teve. Então é uma temperatura o quê? Constante. Se é uma temperatura constante, ela é isotérmica. Ela não tem variação de temperatura, iso de igual, térmica de temperatura. Então ela continua igual. Então eu posso simplesmente cortar as duas temperaturas. Porque se aqui eu vou dividir, aqui eu vou multiplicar ela quando ela passa. Um número dividido pelo outro número que é o mesmo valor vai dar 1. E aí ou você multiplica por 1 ou divide por 1, vai dar o mesmo número, então você pode cortar, já simplifica a sua vida. Tá bom? Então vamos lá. Então você tem o π, v igual por vô. O que você não sabe é qual que é o o volume dela. Certo? Qual que é o volume? Eu gosto de trabalhar com ATM, certo? E aí eu falo para vocês que um ATM é igual a quanto? Está relacionado a 101 kPa, certo? Vírgula tem mais uns dois números depois, mas eu só vou usar 101. Quantos ATMs serão quando eu tenho? Olha só, ele passou esse tipo de dados para você. 160 kPa e 80 kPa. Então você vai ter que colocar aqui, bebê. 160 kPa está igual a quanto? Para x, certo? Que é o que você não sabe. Então você multiplica e divide. Passa aqui multiplicando e vem para cá o quê? Dividindo. Então vai ficar 160 dividido por 101. Vai dar cerca aí, ó, de 1,5841. Vamos arredondar isso aqui para duas casas depois da vírgula? 1,58. O que? ATM. Então, beleza. Aqui vai dar cerca de 70 e pouquinho. Quer ver? Então, vamos lá. 1 ATM está para 101 kPa. 80 kPa está para quanto? Xzinho também. Vamos ver quanto que vai dar? 0,79. Quase que eu acertei, hein? Quase. 0,792 ATM. Então, arredondando, 0,79 só. Coloco aqui no pivot Povotó. Beleza? Pressão inicial, então, eu tenho de 1,58 vezes o volume inicial,
8,20 litros o volume inicial. 20 litros. Tem que ser igual ao quê? A 0,79 vezes quanto? Vezes o volume que eu não sei. Tá vendo que aqui o volume está acompanhado a 0,79? Ele vem para cá o quê? Dividindo. É isso que eu faço. Quanto que ele vai dar então? Multiplico esse 1,58 por 20 e divido esse número por 0,79. Vai dar um volume de 40 litros. Certo? Por quê? Porque no começo eu tinha 20 litros. Pessoal, essa aí foi a nossa revisãozinha de PVT pro Botó IPV NRT. Eu fiz 2 exercícios iguais. Trabalhei com transformação aí de unidade. Quando eu falo de pressão, né? Que eu transformei em ATM para fazer essa atividade. Tá? É claro que isso aqui é uma revisãozinha só para a gente rever o conceito de uma atividade que eu já passei. Vou postar essa lista ali, preciso que vocês façam, vocês podem fazer, pode ficar à vontade. O que eu preciso de vocês? Que vocês divulguem o canal para seus amiguinhos, tá? Manda pra galera, divulga, fala para eles entrarem, mostra que o canal é legal, que o canal é dinâmico, que ele é chato porque ele fala de matemática, mas ele é legal. Ele é chato, mas ele é legal. É igual eu sou chato, mas eu sou legal. Beleza? Então se inscreva, curta, compartilha, beijão. Big Montes ama vocês. Tá show de bola. E é isso. Deixe um comentário do que vocês acharam dessa aula. O próximo vídeo que eu vou colocar vai ser sobre média, moda, mediana, variância e desvio padrão. E eu vou aplicar uma atividade de física sobre velocidade média e aceleração também, que é uma coisa que cai bastante. Bom, por hoje é só isso, tá? Obrigado pela participação de vocês e tamo junto. Just a young gun with big views. I was uptight, wanted that loot.